Será que é verdade que acabou a mamata do reboque? Muita gente tem me perguntado, tanto no WhatsApp quanto no Instagram e principalmente aqui no YouTube, sobre essa mudança na lei. Eu já fiz outros vídeos falando sobre ela, mas eu vou responder pontos específicos para que você possa entender de uma vez por todas o que é que muda de fato. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Logo de cara eu vou te mostrar esse vídeo aí que eu recebi, muita gente perguntando para mim se é verdade. Olha só. Não vai dar mole para ter seu carro rebocado. Sabe que já está em vigor a Lei 14.229 de 2021, que prevê que caso a autoridade te aborde e seu carro não esteja em dia, ele não pode te aplicar a sanção de reboque do seu carro. Pelo contrário, tem que te dar 15 dias para regularizar a documentação do seu veículo e você vai sair da blitz andando com o seu veículo. Bom, começo explicando que essa é uma alteração de fato no Código de Trânsito Brasileiro, oriunda da Lei 14.229 de 2021. Pelo fato de ser mais uma mudança, gera toda essa confusão porque a legislação de trânsito de fato muda com muita frequência. A gente pode dizer que sim, a remoção do veículo para depósito deixou de ser uma regra e passou a ser uma exceção. Mas nem tudo que é dito é verdade, por isso fique muito atento. Como eu adiantei, se a remoção deixa de ser uma regra e passa a ser uma exceção, significa que ela continua existindo. Então, por exemplo, nos casos em que o veículo está estacionado de forma irregular e nenhum condutor aparece para resolver o problema, o veículo não deixará de ser removido. A remoção é para sanar aquele problema. Se ninguém aparece, o problema não foi sanado e, consequentemente, o veículo vai a depósito. Continua havendo remoção também nos casos em que o Código de Trânsito Brasileiro prevê essa remoção e o veículo continua gerando algum risco à segurança no trânsito. Então, por exemplo, se o veículo está com os pneus totalmente lisos, totalmente carecas, essa infração é um caso em que a segurança está comprometida. Então, haverá sim a remoção do veículo para depósito. Quando não haverá remoção? Quando o problema não puder ser sanado, então há, por exemplo, um lacre violado. Não dá para resolver isso na hora. Consequentemente, se não dá para resolver na hora, mas o lacre violado não traz nenhum risco para a segurança, nem daquele próprio condutor, nem para as demais pessoas, aí sim é onde a lei está prevendo a possibilidade desse veículo ser liberado para regularização, porque o lacre violado não traz risco direto à segurança no trânsito. Agora, uma outra coisa, principalmente que as pessoas estão confundindo, é que esse prazo não poderá ser superior a 15 dias. Então é como se a pessoa, por si só, já definisse que ela tem 15 dias para resolver. Não, esse prazo não será superior a 15 dias, mas quem vai determinar o prazo é o agente de trânsito. Então, se o agente de trânsito determinar que o prazo são 4 dias, ele estará dentro do máximo de 15 e, consequentemente, o problema precisa ser sanado dentro do prazo estabelecido pelo agente de trânsito. Se não houver a regularização no prazo estabelecido pelo agente de trânsito, através de uma vistoria, haverá um bloqueio, uma restrição administrativa. E esse veículo, se for flagrado nas vias públicas, transitando normalmente, tendo aquele problema não sanado no prazo estabelecido pelo agente, aí sim poderá ser removido a depósito. Essa restrição administrativa prejudica o andamento de outras questões, por exemplo, do licenciamento do veículo, de o veículo ser transferido a propriedade para uma outra pessoa. Enquanto o problema não for sanado, a restrição é mantida. Em relação ao licenciamento, a legislação, essa mudança, disse exatamente o seguinte: quando a infração prevê remoção e o problema não puder ser sanado, não trazendo nenhum risco, o veículo não será levado a depósito. Porém, há uma exceção: licenciamento. Se o veículo não está licenciado, se o veículo está com débitos,
não caberá essa alteração na legislação. O veículo será sim removido a depósito. Muita gente questiona, mas se a pessoa na abordagem lá fizer a regularização, pegar lá o boleto, pagar junto ao banco, ele não deverá ser liberado? Bom, essa é uma pergunta que não pode ser respondida para todo mundo que me assiste nesse momento. Por quê? Há muitos relatos em que há estados em que se a pessoa fizer aquele pagamento na hora, a baixa do débito e automaticamente o licenciamento, ele já é automaticamente liberado. Mas, na maioria dos casos, o simples fato de pagar as taxas de licenciamento, o IPVA, multas vencidas, não significa que o veículo automaticamente estará liberado. Até porque o agente de trânsito fazendo uma consulta nem sempre tem acesso a outras infrações, por exemplo, infrações do RENAINF, que é o Registro Nacional das Infrações, ou seja, infrações de outros estados. Às vezes o agente consulta na base do estado, não tem débito nenhum, mas tem alguma outra infração que pode estar na base nacional, mas que ele não consegue enxergar no seu próprio sistema. O fato é o seguinte, é muito simples. Se for possível, ao pagar o veículo no sistema automaticamente da baixa e ele é considerado licenciado, o agente deve sim liberar. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer em todos os casos. Então, coloque isso na sua cabeça. Licenciamento não está contemplado. Mas eu não posso pagar na hora? Se o sistema considerar que o veículo foi licenciado a partir do momento que você pagou, sim, tá ok. Mas se não for considerado, repito que será a maioria dos casos, pelo menos no dia que a gente grava hoje, aí não será considerado licenciado e vai sim para depósito. Uma outra questão que é importante, para eu não ficar aqui respondendo, tal infração é de um jeito, tal infração é de outro, o que é que vai acontecer se for tal infração? Primeiro, já existia essa possibilidade do agente de trânsito não fazer nenhum tipo de remoção no caso em que a infração preveja retenção do veículo, que é diferente de remoção do veículo. A lei a que eu me refiro aqui, a 14.229, é referente à remoção do veículo, em que o agente dará um prazo não superior a 15 dias. Mas já era previsto nos casos de retenção essa mesma regra, sendo que para retenção o prazo é diferente, é não superior a 30 dias. Então, só para dar um exemplo de uma infração que muita gente perguntou, o veículo está rebaixado, o veículo está rebaixado. Essa infração, que é de alteração de característica, o código prevê retenção do veículo e não remoção. Neste caso, por ser retenção, não está enquadrado dentro desta lei, e sim de retenção, que é prazo não superior a 30 dias. Mas repetindo, depende do prazo que o agente dará. Não é até 30 dias para a pessoa fazer do jeito que quiser. Será o prazo estabelecido pelo agente, não superior a 30 dias no caso de retenção, não superior a 15 dias no caso de remoção, mas o prazo que ele estabelecer deve ser feita a regularização e posterior vistoria. Repetindo, não fez a vistoria, restrição administrativa, o veículo não poderá mais trafegar. Se houver abordagem, ele será removido a depósito.